TVU, canal universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Olá, amigos e amigas. O programa Boas Práticas de Gestão desta semana recebe o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, Flávio Viriato de Saboia Neto. Com ele, vamos saber quais as ações que a federação tem desenvolvido e apresentado junto aos órgãos governamentais com relação às estratégias e enfrentamento à seca. Ele já esteve na Câmara Federal, na CONAB, no Ministério da Agricultura, com o governador Cid Gomes, no Pacto das Secas, na Comissão da Seca da Assembleia Legislativa. Enfim, levando sua palavra e de incentivo e também a opinião da federação e dos sindicatos ligados à federação. Doutor Flávio, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Com certeza vamos falar de boas práticas de gestão, embora estejamos num momento crítico, né? Exatamente, Silvana. Doutor Flávio, eu queria que o senhor iniciasse, eu gostaria que o senhor fizesse assim, um relato assim, bem sucinto deste ano, desta seca deste ano, né? Que é uma das piores dos últimos 50 anos. Eu vou usar uma expressão muito forte, mas esse calvário começa com as primeiras reuniões da SUDENE em Recife, em abril de 2012. À época, eu, como representante da Confederação Nacional da Agricultura, estava ali representando todo o Nordeste, o setor produtivo da agricultura do Nordeste brasileiro, levando as preocupações que todos esses produtores começavam já a enfrentar naquela ocasião. E eu destacaria, Silvana, naquela ocasião, que nós já falávamos da possibilidade de necessitarmos uma produção intensiva de forragem. Eu já sugeriria, naquela ocasião, que a compra do milho devia ser dispensada da exigência de processo licitatório, tratando-se de uma situação emergencial, porque nós já estávamos sentindo que nós deveríamos ter, no decorrer de todo aquele período do ano de 2012, aquela realidade que vivenciamos, em que a oferta de milho era insuficiente para atender a crescente demandas de produtores que procuravam a CONAB, né? E é bom a gente também destacar que também já falávamos da problemática do endividamento, da necessidade de um crédito rural emergencial para atender às necessidades dos produtores. Doutor Flávio, foi uma verdadeira via crucis, né? A gente vê que o senhor pouco ficou aqui no Ceará, se deslocando a Brasília várias vezes, para intermediar esses projetos, essas ações. Eu sei que o senhor se reuniu por diversas vezes com os sindicatos rurais, convidou os deputados federais, a bancada federal para discutir no Agropacto as propostas, né, e estratégias para convivência com a seca. E mesmo assim, muitas dessas ações ainda não foram executadas. O que falta, doutor Flávio? É questão política, é decisão política? Eu estou consciente e tenho destacado uma experiência nas minhas constantes viagens ao nosso ex-ministro da Agricultura, em que eu lá insistia naquela época, tratando da questão do milho, e dizia: ministro, por que nesse veranico que ocorreu no Rio Grande do Sul, o milho tem um preço menor para os produtores daquela região, a quantidade por produtor poderia chegar até 27 toneladas mês, e no Nordeste nós estamos vivenciando essa situação na época. E ele
a um determinado momento, depois talvez de uma terceira visita, já dentro de uma certa liberdade e abertura que nós passamos a ter, ele dizia: você quer que eu lhe diga? Eu digo: fale, ministro. Flávio, a solução ocorre e decorre de uma pressão política. O que é que acontece com aqueles dois estados que você menciona, que era o Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Chega na Casa Civil uma comitiva constituída das lideranças políticas dos dois estados, né? Independentemente, isso é que é interessante observar, de tendência Partidos política. políticos. Ele destacava: vai o representante do PSOL junto com o representante do DEM. Esses homens todos unidos chegam na Casa Civil ou nos ministérios já com uma decisão e que é impossível deixar de atender. Porque representa a união de todas as lideranças políticas da região. Quando destacávamos ou apresentávamos as nossas propostas na comissão da seca da Assembleia, eu já, ao encerrar, sugeria aos nossos ilustres deputados de que eu via uma possibilidade da união de todas as assembleias do Nordeste, formando um grupo juntos na defesa dessa realidade que hoje enfrenta o produtor nordestino. Com certeza, doutor Flávio, até pegando um pouco, eu estive com o deputado Raimundo Gomes de Matos, deputado federal, e ele me mostrou as assinaturas que ele colheu para que pudesse realizar lá na Câmara Federal, né, uma sessão especial sobre a questão da seca no Nordeste. E qual foi o desencanto dele, né? E seu também, que eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, para que ele fique bem visível, né? Como é que a nossa bancada está se comportando diante do problema. Não só a nossa bancada, como a bancada nordestina. Quando ele dizia que nós temos mais de 157 deputados federais no Nordeste e cerca de senadores, eu esqueci agora o número de senadores. Pelo menos mais de 30, temos mais de 30 senadores na bancada nordestina. E somente ele ficou presente durante todo o tempo do estado do Ceará, ficou presente na reunião. Nós temos 22 parlamentares e somente um parlamentar ficou na sessão. Foi isso mesmo que aconteceu? Exatamente, senhor. E o mais desgastante para todos nós, todos os presidentes das federações do Nordeste compareceram, né? Nós estávamos inscritos para falar. Naquela oportunidade eu falei. Mas o que nós observávamos... A prece também foi, né? Um representante. A prece, teve a representação da prece, de muitas outras entidades do Nordeste compareceram. Mas as lideranças políticas que compareciam... Só assinavam e iam embora. Não, aqueles que chegavam a falar, saiu rapidamente. Nenhum esperou para nos ouvir. A não ser a mesa devidamente constituída, que essa ficou até o fim. E nós assistimos, e alguns líderes políticos de outras regiões participaram e falaram, né, sobre a questão. Aliás, tem um deputado da Paraíba que é muito atuante, né? O deputado Quintans é uma liderança da Assembleia Legislativa da Paraíba, um homem muito dedicado a essa questão. Mas aquele foi o primeiro dia e nós falamos, foi ali que nós apresentamos o Dia da Verdade. Foram 10 itens, né, que o senhor apresentou. Né? Exatamente. Fale aí pelo menos de 3 itens desses. 3 itens que a gente poderia destacar, assim, pela a sua importância. O primeiro é que essa questão do endividamento não tem solução pelos métodos tradicionais hoje aplicados. Né? Para que você tenha ideia, Silvana,
o endividamento do Nordeste não ultrapassa 14 bilhões de reais desses últimos 30 anos, certo? Eu diria até mais, dos últimos 40 anos. Certo? Recentemente, está na imprensa, o Ministério da Fazenda renuncia impostos do Sul Maravilha para a indústria automobilística. Para a indústria automobilística, que ultrapassa os 36 bilhões de reais. Quer dizer, praticamente 2 vezes mais do que todo o endividamento do Nordeste. Né? Então, quanto a esse aspecto, eu não vejo solução. Né? E eu não estou aqui a defender grandes produtores. Né? A minha maior preocupação é o pequeno, é o médio, é o agricultor familiar. Né? Enfim, esse público menor que está numa situação insuportável. E esse é o primeiro problema. E o outro é a cobrança judicial. Né? Nós estamos assistindo nesse momento homens e mulheres recebendo aqueles representantes da justiça para lhe intimar a um pagamento sob pena de tomar o seu imóvel, a sua propriedade. O senhor diz pagamentos do imposto territorial? Não, pagamento dos empréstimos, crédito rural. do crédito rural. Que eles não conseguiram pagar. Né? E você observa que muitas dessas pessoas, naquela tentativa de encontrar uma solução, renegocia. Né? A nossa presidente da República, agora no dia 2 de abril, determinou a suspensão da cobrança sindical, desde que o cidadão assine um documento se comprometendo em 2014 liquidar essa dívida. Ora, se ele não vinha pagando as parcelas, como é que ele vai liquidar essas dívidas em 2014? É a gente querer se enganar de que esse homem em 2014 terá todos os seus problemas resolvidos. Então, o que é que vai acontecer em 2014? Ele vai continuar na inadimplência. Agora, você pode dizer, mas como é que esse cidadão pegou esse crédito e chegou a essa situação? Aí nós temos que ir ao passado. Foram mais de 7 secas, né? Não só secas, mas também uma política creditícia em que tinha correções que não era compatível com a nossa realidade nordestina, principalmente do semiárido. Né? E isso vem se acumulando. E chegou a essa bola de neve que cai nas mãos da nossa atual presidente e que precisa de uma posição, de uma decisão política. Agora, eu estou com a esperança. O nosso ilustre senador, Eunício Oliveira, foi nomeado relator, né? Nomeado relator da medida provisória 610, né? E que isso poderá, pela sua sensibilidade e conhecimento... Essa medida é a medida de renegociação... De renegociação de dívidas, né? Ele poderá, com o seu profundo conhecimento na área, ampliar e, quem sabe, até resolver definitivamente essa questão. Porque, na realidade, o que os produtores querem, né, doutor Flávio, é o perdão dessa dívida. Eu, aqui de público, já ofereço à Federação da Agricultura. A Federação da Agricultura tem consultores que pode dar o necessário, a necessária assessoria ao nosso senador, para que ele possa tomar uma posição em cima de uma realidade que não vai só representar o Ceará, mas o Nordeste como um todo. Ok. E voltando um pouco à questão lá da reunião da Câmara, a senadora Cátia Abreu esteve presente. Exatamente. Qual tem sido o posicionamento da senadora na defesa do Nordeste? Olha, a senadora Cátia Abreu talvez tenha sido um dos políticos que mais, na ocasião da audiência pública, tem adotado um posicionamento firme
E eu até considerei, de certa forma, agressivo, porque ela se dirigia, Silvana, naquele momento, para os representantes dos diversos ministérios presentes, porque é bom destacar que nenhum ministro compareceu à audiência pública, apesar de todos terem sido convidados. Indicaram pessoas competentes, que nós conhecemos muito deles, mas do terceiro escalão. Né? Aqueles representantes dos diversos ministérios presentes ouviram da senadora Cátia Abreu, que é a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, de que a presença deles era dispensável, porque a ausência dos ministros era uma desatenção ao poder público, ao poder legislativo federal, né? E que não adiantava eles apresentarem o que é que a entidade A ou B estaria ali fazendo naquele momento. O que nós queríamos era solução. E só quem pode dar solução é efetivamente o ministro ou, quando muito, a presidente da República. Doutor Flávio, só para que o telespectador possa acompanhar melhor as propostas que a FAEC tem apresentado à sociedade, aos órgãos, eu gostaria de pontuar 3 itens, pelo menos. Eu gostaria que o senhor falasse que esse é o projeto MORRA, é o carro-chefe, né, do projeto da FAEC, é o Programa de Segurança Alimentar Animal. Como é que surgiu essa ideia? Como é que está o projeto? Silvana, já no ano passado, na reunião anual, no mês de novembro, ocorrida aqui em Fortaleza, né, com todos os presidentes de sindicato e com a presença de representantes do BNB, que gentilmente compareceram, e outras pessoas, mais governo do Estado, nós naquela ocasião apresentávamos uma proposta que nós consideramos inusitada e que ela é a solução para todos nós. Nós temos que mudar a nossa cabeça, homens e mulheres do campo. Nós não podemos... Qual é a nossa principal atividade no semiárido? Não é pecuária? Você não pode criar gado sem ter uma reserva estratégica alimentar. A alimentação, ela é a base da sobrevivência e do negócio pecuário, né? Seja ele para o caprino, para a cabra, para a ovelha ou para a vaca, certo? Se eu não tenho algo para guardar, certo? Para no momento desse que nós estamos vivenciando, manter os nossos rebanhos, nós vamos ver o que nós estamos vendo todo dia na televisão, esse quadro dantesco de morte generalizada dos nossos rebanhos. São mais de 110 mil cabeças que já morreram? Eu estimo já muito mais do que isso. Essa situação que nós estamos assistindo no dia a dia, através dos meios de comunicação, é uma realidade que muito me dói, né? Olha que eu tive uma experiência no Canadá e eu dizia aos nossos telespectadores que é muito pior criar vaca no Canadá do que aqui. Porque lá eles só têm 4 meses para produzir comida. Depois disso tudo vira gelo. Aqui... É como na Holanda, a Holanda claro, também é assim. Exatamente. Mas eles têm lá o hábito, Silvana, da reserva estratégica alimentar. Certo? Então, nós estamos com um projeto que ele tem um objetivo imediato, emergencial, de tentar salvar parte dos rebanhos. Para isso, já em abril de 2012, nós destacávamos a necessidade de uma produção intensiva de forragens para a alimentação dos rebanhos. Se tivéssemos naquela época feito, estaríamos hoje, quem sabe, não assistindo essas mortes, hoje essa perda significativa do rebanho
bovino nordestino e cearense. Isso é uma situação geral hoje no semiárido. E o projeto, em caráter emergencial, objetiva produzir nas áreas irrigadas Dos forragem, perímetros do DENOX, dos perímetros do DENOX, em propriedades privadas, né? Em larga escala, a oferta de forragem. Né? Não imagine que é o milho que vai salvar o rebanho. Quem vai salvar o rebanho é o capim, é a forragem. Tem que ter essa mistura, o Tem que ter animal o necessita. bovino. O bovino tem um sistema digestivo de que se não tiver o volumoso, que é a forragem, ele vai morrer. Você pode encher a barriga desse animal de milho, que isso não vai resolver. Certo? Então é essencial, é vital a necessidade da forragem para o nosso rebanho. E finalmente, desde abril do ano passado até hoje, já foram cedidas as áreas, já Pois se bem. pode começar a plantar. Olha, eu bati o ano inteiro de 2012 em cima dessa tecla. Já não mais acreditando, volta àquela questão da necessidade, da união das nossas lideranças políticas, porque eu contei com o apoio de diversos líderes políticos do estado do Ceará nas minhas visitas aos ministros, mas era eu, ele e o ministro. Certo? Bom, em decorrência desse quadro todo, nós, agora antes da visita da presidente da República, ela solicitou que mandássemos, o governo federal, que mandássemos pleitos. E nós, dentre eles, levantamos. E eu fiquei muito vaidoso, porque eu assisti a presidente da República pela primeira vez destacar: nós precisamos dar comida, dar um jeito de encontrar alimentos para o rebanho. Quem se lembra, vê. Ela começou a falar em silagem, em feno, coisa que eu via e que ela estava repetindo o documento que nós tínhamos mandado para o Ministério da Integração. Bom, a partir daí as coisas começaram a mudar, certo? Sim. Depois, contando com a sensibilidade da atual diretoria do Banco do Nordeste e principalmente com a entrada no processo do governador do estado, né? Eu tenho aqui que reconhecer que foi o nosso governador Cid Gomes que, ao nosso lado, ligava para o ministro da Integração: ministro, nós precisamos utilizar tantos hectares dos perímetros irrigados que estão hoje ociosos. E o ministro prontamente dizia que iria atender. Nós precisamos de um crédito emergencial, né, de caráter rápido, em forma simplificada, que permita a esses produtores produzirem e oferecerem forragem para todo o rebanho do estado do Ceará. Mas até agora isso não saiu, a verdade é essa. O crédito saiu já. O crédito saiu. O Ótimo. crédito saiu essa semana passada. Qual é o valor que cada produtor tem direito a... Olha, não especifica, isso é em função do porte. Do tamanho desse produtor. do produtor. Mas o certo é, inclusive eu estou assinando um protocolo, um termo de cooperação com o Banco do Nordeste, aonde a Federação da Agricultura fará uma interlocução entre os interessados em produzir e o Banco do Nordeste, certo? Isso sem ainda incluir as áreas do DENOX. Não, efetivamente nós pretendemos incluir a um determinado momento essas áreas. Nós já temos, ontem, o representante do Nordeste já estaria disponibilizando aproximadamente 600 hectares, né? Desses 600 hectares. Aonde? No perímetro irrigado lá do Apodi. Apodi. Na Serra, Jaguaribe e Apodi. Jaguaribe e Apodi. E Morada Nova? O senhor esteve em Morada Nova? Tivemos em Morada Nova. Tem 1000 hectares disponível lá? Tem 1000 hectares disponíveis, mas nós encontramos uma certa dificuldade, porque os produtores lá têm uma tradição grande em produzir arroz. E eles não entenderam, lamentavelmente, que eles iam ganhar quase 2 vezes mais produzindo forragem. Né? E então nós estamos partindo para outras áreas, e essa área em que o DENOX vai disponibilizar ao governo do estado, nós já temos a garantia da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né, de que ela será disponibilizada 70%
para produtores da área da agricultura familiar e 30% para o público vinculado à Federação da Agricultura. Certo? Ok. Essa é mais ou menos a porcentagem que existe entre a agricultura E isso familiar. tem que ser feito já, né, doutor Flávio? Dentro, porque claro. uma crise muito maior vem aí, que é de Claro, porque setembro a nós outubro. precisamos produzir e essa produção se dará em 3 meses, É. né? Que é quando efetivamente a comida tenderá a desaparecer. Agora, doutor Flávio, o senhor foi à Comissão da Seca da Assembleia Legislativa e já lançou uma nova visão dentro desse projeto de segurança alimentar, que é o seguro alimentar animal. Vai ter alguém que queira assegurar forragem para o Nordeste? Olha, em outubro do ano passado, eu tomei uma decisão de participar de uma reunião em Brasília da Confederação Nacional da Agricultura, onde estariam sentados aquelas grandes federações que produzem soja, milho, feijão e algodão, voltado para a exportação. Era uma reunião com as grandes financiadoras internacionais, né? E todo presidente de federação tem direito a falar antes de qualquer técnico dentro da CNA. Eu pedi a palavra e me foi dado. E houve interesse? E olha como é que eu comecei a dizer. Olha, eu quero que vocês entendam que eu sou de uma federação pobre, de uma região que não está voltado para o comércio exterior em termos de grãos, que é o grande item financiado por eles, mas eu tenho uma proposta inusitada. Eu preciso encontrar um seguro para uma reserva estratégica alimentar. E eu falei, e depois as demais federações falaram, e quando foi dado a palavra às grandes seguradoras, eles disseram, primeiro assunto, nós temos interesse nesse modelo. Seria parecido com o seguro safra, doutor Flávio? Seria uma espécie de seguro safra, em que o produtor, o governo, os governos, né, anualmente faziam um seguro. Aí nós temos duas alternativas. Ele faria o seguro em algo que ele vai comprar, daí nós estamos criando esse crédito para a produção de forragem. Eu tenho certeza que ele vai continuar. Né? Essas grandes produtoras de forragem. Chegará um dia, eu faço uma solicitação, eu preciso, para manter o meu rebanho, de 500 toneladas de forragem, que vou armazenar na minha propriedade. E eu faço, então, através da Federação da Agricultura, o seguro para essa forragem. Eles me entregam a forragem em janeiro, para iniciar o ano. Se porventura em março foi seco, imediatamente o seguro ressarce aquela produção. Então eu passei a ter uma reserva estratégica e o recurso que eu tinha aplicado disponível para salvar o nosso rebanho. Ok, doutor Flávio, muito obrigada pela sua participação, realmente foi muito esclarecedora as informações que ele nos trouxe aqui, né? E deixar no final do vídeo o endereço de quem quiser já começar a se inscrever para o PEC Nordeste 2013, porque você se inscrevendo agora, para quem é profissional, para quem é técnico, é estudante, né? Tem até um pequeno desconto e vale a pena então você procurar saber maiores informações sobre o Seminário Nordestino de Pecuária, que vai acontecer aqui de 3 a 5 de setembro próximo, no novo Centro de Eventos do Ceará. Obrigada a você, telespectador, pela audiência e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá.
Apoio cultural. Aspec Informática. A marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.